Baruch de Spinoza foi um filósofo da linha racionalista dentro da filosofia moderna, como Leibniz e René Descartes. Nasceu no dia 24 de novembro de 1632, em Amsterdã, Holanda. Sua família era composta por judeus de origem portuguesa que há algum tempo fugiam da Inquisição. Era pesquisador atento dos textos bíblicos, do Talmud, que era o texto fundamental dos rabinos, e obras da cultura hebraica. Além disso, investigava escritos de filósofos ocidentais importantes, como Sócrates, Platão e Aristóteles. Em 1630, lançou seu livro cujo nome era Princípios da Filosofia de Descartes. Na sociedade holandesa, a intolerância era uma característica forte. Com isso, o filósofo adiou a publicação de seu livro Ética, lançando o Tratado Teológico Político, mas sem assumir publicamente sua teoria, em 1670. Em 1656, foi excomungado na sinagoga portuguesa de Amsterdã, acusado de ter cometido heresia. Morreu em 1677 de tuberculose. Spinoza inicia o seu texto falando sobre a liberdade dos indivíduos em um Estado bem organizado. E para isso ele introduz o conceito de direito natural, ainda sem relação com o Estado ou a religião. O direito natural, para Spinoza, são as leis da natureza de cada um. Os indivíduos estão determinados a existir e a agir de uma certa maneira. Todos têm os direitos naturais equivalentes à sua potência. Ele utiliza o exemplo dos peixes. Todos os peixes foram feitos para nadar, e esse é o direito natural de todos. Porém, os maiores foram feitos para comerem os menores. Eles agem dessa maneira porque esse é o seu direito natural, estabelecido por sua própria potência. Dessa maneira, o que significa o conceito de potência para Spinoza? A potência é essencialmente a capacidade de agir dos indivíduos, o que está ao seu alcance. A potência de cada indivíduo é regida pela maior das potências, que é a potência da natureza. Para Spinoza, a potência de Deus, que possui um direito soberano sobre todas as coisas. A potência universal de toda a natureza é a potência de todos os indivíduos reunidos, e por isso os seus direitos se estendem às suas potências. Cada indivíduo tem o direito absoluto de se conservar, ou seja, de agir e viver de acordo com o que manda a sua natureza, visto que essa é uma lei geral dela, que as coisas se conservem em seu estado para o próprio bem. Por isso, nesse momento, Spinoza não vê diferença entre os indivíduos, pois tudo que eles fazem segundo as leis da sua própria natureza, eles os fazem corretamente. O homem só é capaz de agir pela sua própria natureza, e por isso aqueles que são privados de razão e vivem segundo o império da natureza e os próprios apetites, têm todo o direito de fazê-lo. Spinoza utiliza um versículo bíblico, Romanos capítulo 7, versículo 7, para exemplificar, utilizando o ensinamento de Paulo de que nenhum pecado é reconhecido antes da lei de Deus. Desse modo, não é a razão que pura e simplesmente determina o direito natural, mas sim o grau de potência e a força de apetite de cada um. Todos os homens nascem na ignorância e vivem sob seus apetites até que conheçam a razão e possam adquirir a virtude. Por isso, tudo aquilo que nos parece ridículo e absurdo ou mal, só nos parece desse modo porque ignoramos a ordem e as leis da natureza como um todo, e tentamos fazer as coisas se curvarem à nossa própria natureza. Mas apesar de tudo isso, não podemos dizer que viver segundo as leis e a razão não é útil para os homens. Spinoza conclui que nenhum homem que vive segundo os próprios desejos pode ser feliz. Para ter essa vida feliz e com segurança, o homem deve renunciar aos seus apetites, e vivendo segundo a razão, os indivíduos devem fazer com o outro somente aquilo que gostariam que fizessem consigo mesmo e defender os direitos dos outros. É uma lei universal da natureza, segundo Spinoza, que nenhum homem se submeta a algum mal, a menos que seja na esperança de um bem maior, e sempre escolhemos o bem maior ou o mal menor, segundo o próprio julgamento. Essa lei está gravada na sociedade, e ela que resulta necessariamente em que ninguém renunciará aos seus direitos naturais e manterá sua palavra, ao menos que seja no temor de um mal maior ou na esperança de um bem maior. Para que seja mantida a inviolabilidade do pacto comum e a sociedade consiga se estabelecer, cada sujeito deve transferir à própria sociedade todo o poder que tem. Esta, por sua vez, terá a soberania sobre tudo e todos deverão obedecê-la, seja livremente ou por temor. A sociedade que obtém nos seus sujeitos esse direito de natureza é chamada democracia, a qual Spinoza definiu como uma assembleia geral que possui em comum um direito soberano sobre tudo que cai sob sua potência, ou, como é definido no dicionário de língua portuguesa, o regime político em que a soberania é exercida pelo povo.
A partir do momento em que os indivíduos transferem absolutamente seus direitos, tornam-se totalmente obrigados a obedecer às ordens do soberano, mesmo as mais absurdas. Se agissem de outro modo e decidissem conservá-los para si, teriam de se submeter aos perigos do poder arbitrário, em que todos seguiriam as próprias leis do apetite e não haveria paz. Dessa forma, o pacto entre o Estado e os sujeitos torna-se uma via de mão dupla, já que os indivíduos juram obediência enquanto lhes forem garantida a ordem, e o Estado a garante como forma de manter seu poder absoluto, que é depositado pelo povo. É por isso que geralmente não se vê soberanos darem ordens absurdas, sobretudo na democracia, em que as propostas devem ter aprovação de uma grande assembleia. Ao se dizer que os sujeitos devem apenas executar as ordens do soberano, pode surgir a interpretação de que estes não são nada mais do que escravos. Entretanto, num estado em que a salvação de todo o povo é o principal objetivo, aquele que obedece em tudo ao poder soberano não deve ser visto como escravo, mas como um sujeito útil a si mesmo. Assim como somente é livre o sujeito cuja alma é sã e toma como guia a razão, a república mais livre é aquela cujas leis são fundamentadas na razão sã. Considerando que num Estado democrático ninguém transfere ao outro seu direito natural, de tal modo que não possa mais analisar sobre seu futuro, Spinoza considera a forma de governo mais natural e próxima da liberdade que a natureza dá a todos os homens. Todos os homens são igualmente levados, devido ao preceito divino, a amar o próximo como a si mesmo. Portanto, não devem fazer mal uns aos outros, vivendo sob a lei do apetite. No entanto, a natureza não ensina a ninguém que ela deva obediência a Deus. Chega-se a esta conclusão pela revelação confirmada pelos signos. Sendo assim, antes desta, ninguém precisa necessariamente obedecer aos direitos divinos. Os homens, por sua vez, não são levados naturalmente a obedecer tal direito. Se assim fosse, teria sido supérfluo a aliança de Deus com os homens. Foi necessário, portanto, uma aliança através de um pacto e um juramento. Este direito começou, então, a partir do momento em que os homens prometeram obedecer a Deus, renunciando à sua liberdade natural e transferindo seus direitos a Ele. Com base nos fundamentos e no direito do Estado, pode-se definir conceitos nas ordens civil e política. No âmbito civil, temos o direito civil privado, o dano, a justiça e a injustiça. Já no âmbito político, temos o aliado, o inimigo e o crime de lesa majestade. Como direito civil privado, temos a liberdade individual de se conservar no próprio Estado, sendo determinado e garantido, respectivamente, pelos editos e autoridade do soberano. O dano existe quando um sujeito é obrigado a sofrer indevidamente algo por parte de outro sujeito, desconsiderando o direito civil ou o edito do soberano. Já a justiça consiste em destinar, segundo o direito civil, o que cabe a cada um, enquanto a injustiça é a supressão do que é adequado a alguém de acordo com a lei. Desta forma, os responsáveis pelos julgamentos devem ser imparciais. Por aliados, entende-se homens que, em razão de um interesse em comum, concordam em ajudar-se e não se prejudicarem. Este acordo permanece válido enquanto o fundamento, ou seja, o interesse comum, permanecer. O soberano só pode manter suas ações como aliado se estas não prejudicarem o Estado. O que vive fora do Estado e não aceita sua autoridade é denominado inimigo e é formado pelo direito de Estado e não pelo ódio. Por fim, o crime de lesa majestade ocorre por parte de sujeitos que depositaram seus direitos no Estado e consiste em violar o direito do soberano, ainda que tal ação pudesse trazer grande vantagem.